dia, meu povo! Bom Bom dia! dia! Não, um brindezinho, né? Aquele Uma de praxe. aguinha, né? É. É bom, água, o tempo tá muito seco. Muito. Nossa, a gente tá fazendo inalação até agora. E nós somos pra sobreviver aqui, né? Pra gente não perder nossa voz, porque temos coisas importantes pra falar pra vocês. Então, Hoje. Ah, deixa eu colocar aqui o assunto da live coloca já. aí o assunto. Verdade, muitas coisas importantes hoje pra conversar com vocês. E também a gente vai falar sobre conversas mesmo, então não. Pois é, vamos bater um papo sobre bater papo. É. Falaremos sobre como transformar conversas difíceis sobre dinheiro aí com o mozão Isso. e um momento de conexão, né? E uma oportunidade de crescimento para o casal também. Então, é possível. Acho que muitas pessoas têm esse desafio aí com o mozão, né? De, de conversar sem virar uma DR, né? Sem briga. Como é É. que você fala? O quê? Barulho. Não, é treta, barulho e confusão. Treta, barulho e É, porque confusão. quando o assunto é grana, é facinho virar treta, barulho e confusão. Não adianta, a gente tenta não fazer. Evita ao máximo que isso aconteça, né? Porque. E por isso que a gente evita conversar sobre isso, né? Começa por aí, né? Você já tem medo de virar uma briga, porque é um assunto às vezes delicado, e aí você evita falar. Sabe que a gente trouxe essa pauta pra cá? Parece que a gente fala bastante sobre esse assunto, tal, mas mesmo assim, mesmo falando bastante sobre esse assunto, mesmo todo mundo sabendo da importância sobre conversar sobre isso, mas a maioria das pessoas ela sente esse problema porque não consegue colocar nenhum plano financeiro, nenhum projeto em prática, porque simplesmente não consegue nem conversar com o mozão antes, né? Porque tem muita resistência da parte do outro mozão. Uhum. Porque às vezes, lógico, qualquer plano, né? Qualquer ação ali, ambos precisam estar interessadíssimos ali, senão não vai funcionar. Sim. Quando você quer implementar alguma coisa nova na relação, não adianta só uma parte só querer fazer aquilo, Sim. porque não vai funcionar, né? Vai ficar meio que ou você, ele pode fazer, né? Aí fica desanimado porque não está fazendo direito, as coisas não são feitas de uma maneira animadora, né? Ai, que legal, vai, vamos fazer nós dois juntos. Os dois, quando estão prontos para aquilo, flui muito melhor, né? Isso acontece também, né? Porque até a pessoa que vai puxar essa conversa, esse diálogo, ela vem sobre a vida financeira, né? Ela vem falando sobre o dinheiro em Ah, si, sim, é os verdade. números. Às vezes não começa ainda por planos, né? E a conversa sobre vida financeira, sobre dinheiro, ela não está pautada somente em números, em dinheiro. Vocês precisam, antes disso, considerar que vocês estão falando ali numa relação sobre as emoções dos dois, é, as particularidades, né? Total. Medos, Sentimento, crenças, vergonha, vergonha, ou às vezes culpa. controle, porque assim, cada um vem de um passado com dinheiro, né? Você, não tem como você falar que a gente é diferente um do outro, né? Eu e a Beca até hoje, depois de alguns aninhos de casado, a gente é diferente ainda com relação de lidar com o dinheiro, Sim, né? Você lida de um é jeito, normal com o ser outro, não, e é diferente. bom E é bom, né? ser diferente, porque senão, por exemplo, se ambos fossem gastador, né? Aí, nossa, como é que a gente ia evoluir financeiramente, né? Porque tem que ter um dando segurando as pontas, o outro querendo puxar para gastar, porque gastar é muito bom também. Uhum. Não dá para ser só muquirana, né? Então a gente precisa ter esses dois perfis ali, Essa né? dinâmica é legal, né? Essa dinâmica, porque, bom, tem fases e fases, Sim. né? Não precisa ser a pessoa chata de não querer gastar e a pessoa, é, vamos falar que é displicente, desregrada, né? Desligada, descontrolada. Eu acho que não dá para ser os extremos. A gente É, precisa dar uma segurada e criar o perfil do casal em si, né? legal esse, criar um perfil do casal, né? Porque esse é um equilíbrio, né? Totalmente. Você encontra um ponto em comum ali que vocês conseguem lidar com isso. Mas isso só vai acontecer Ah, é, não tem como. se vocês Conversar. falarem, se vocês conseguirem ter esse diálogo, né, abertamente. Porque Exatamente. o que acontece, né? A gente vai
a pessoa que quer ali falar sobre a vida financeira, resolver as questões, ela vai só engolindo, engolindo, Tudo sozinho. tudo sozinha, vai se sobrecarregando, Essa ao sobrecarga mental ponto é que perigosa. começa até corroer por dentro, né? E isso é muito prejudicial para o relacionamento. Essa sobrecarga é natural, e não só na questão financeira, vamos associar também com coisas, por exemplo, atividades domésticas, por exemplo, sabe? Uhum, Quando existe uma sobrecarga em uma pessoa na relação, meu, é exaustivo. sim, Então, o mesmo que acontece numa atividade doméstica que onde só um dos mozões ali cuida da casa, se preocupa. O fato de se preocupar é, é o problema, não só de executar. sim, Por exemplo, eu tenho que fazer almoço hoje. Putz, o que que eu vou preparar no almoço? O que eu vou sim. preparar no jantar? O que que tem que comprar no O mercado? que está faltando na dispensa para comprar no mercado? É, Não, essas preocupações, ela enche a nossa cabeça. E a mesma coisa acontece com relação às finanças, porque uma pessoa que só um do mozão, está encarando a vida financeira, ou está preocupado com a vida financeira, ou às vezes ela não está preocupada porque ela está vendo, né, ali a planilha, o controle, o extrato, porque só uma pessoa acompanha, isso é perigoso, porque traz aquela sobrecarga naquela pessoa que está preocupada. Tá ali um ótimo motivo para vocês começarem a compartilhar, e não precisa ambos sentarem aqui e falar assim, vamos ver aqui. Não, é compartilhar o momento financeiro, né? uhum, Porque isso daí já é diferente. Vocês começam a tranquilizar, tirar essa sobrecarga uhum, do mozão. sim, Só do ato de vocês compartilhar coisas. E o fato da conversa acontecer, que a gente está falando de ser tão importante, é por conta disso. E não precisa. Eu sei que tem muitos passos anteriores para você fazer antes de começar a trocar números ali, falar sobre planilhas. Né? Não quero chegar nesse mérito ainda. Mas o fato é, não dá para ficar na mão de um só, não. porque sobrecarrega a pessoa de preocupação. Então, isso eu acho que geralmente hoje em dia, né? Acho que pouco acontece. Acontece também para as pessoas, até para casais acho que mais novos, onde ambos trazem dinheiro para dentro de casa. Sim. Eu acho que geralmente não tem essa sobrecarga na questão de cuidar das finanças, né? Mas para casais, acho que onde só um provém dinheiro, pode ser que sim, porque normalmente o que provém é o que cuida das finanças, é o que se Uhum. preocupa, é o que e esse que é a preocupação. Mas até casais que Ambos provém. ambos provêm, né? Às vezes Uhum. a sobrecarga mental tá Sim, só com um sim, é e não verdade. compartilha com o mozão. E Totalmente. isso faz muito mal para emocionalmente, né? Porque a pessoa perde sono, Perde. perde ânimo, prejudica o relacionamento, fica estressado, vai descontar no mozão. Então, é uma coisa muito valiosa, né? E que a gente até aprendeu com o nosso relacionamento é qualquer incômodo, qualquer vontade, você tem que compartilhar com o mozão, É. né? Então, inclusive financeiro, né? Eu tô preocupada, né? Se coloca nesse É, lugar de vulnerabilidade também, sabe? exato. Não é errado você chegar pro mozão e falar, porque ambos estão juntos, ambos estão ali para se apoiar, para se ajudar. E vocês estão no mesmo barco, né? E não espera a bomba estourar para acontecer isso. É, Porque é o que acontece, né? As pessoas esperam explodir a bomba ou a fatura do cartão estourar para conseguir tentar resolver alguma coisa ali e conversar com o mozão. Mas não precisa chegar nesse ponto para começar a falar sobre isso, né? E como a Beca disse, quando tem, mesmo que ambos provêm dinheiro para dentro de casa ou tem aquela a renda equilibrada ali, tem essa questão de um só se preocupar, porque só um está pensando no futuro, né? Só um está querendo evoluir como um casal, né? Porque existe geralmente uma maturidade maior de um lado do que do outro, ou Uhum, uma pessoa que já tem essa ideia mais madura dentro da cabeça de querer resolver a vida financeira, sabe? Enxergar o que está acontecendo de fato com a vida financeira, está indo pro ralo, por exemplo, e o outro está querendo só tipo, ah, não, não quero não, tá tranquilo, não quero nem ver isso, vamos seguir, vamos viver, né? E geralmente isso acontece depois de alguns aninhos pequenos ali de casamento, por quê? Porque a pessoa começa a direcionar dinheiro
para coisas para trazer algum benefício, algum prazer, porque não vê justamente a vida tendo uma evolução. Não vê que está evoluindo, então a pessoa começa a gastar com coisas supérfluas às vezes. Então falta um pouco de vocês conversarem sobre essa visão em comum, né? Criar um projeto em comum. Mas para isso precisa conversar mesmo. Então, tá vendo? A gente está colocando aqui a importância do diálogo, a importância de falar sobre planos, de um projeto em comum, de uma visão em comum. Porque sem essa visão em comum, vocês começam a ficar cada indo para uma direção, né? E um só se preocupando, o outro não se preocupando, né? Então precisa conversar. Sim. Eu recebi até uma mensagem, a gente recebeu uma mensagem, a gente gosta de trazer aqui também histórias, situações reais, que as pessoas mandam pra gente no direct. Inclusive, se vocês quiserem, vocês podem mandar pra gente, Sim. que a gente mantém o anonimato, tá? Vocês Claro. não vão saber quem é. A gente chama carinhosamente aqui nosso casal de Cláudia e Cláudio. Cláudia e Cláudio. Nada Nada contra o pessoal, Cláudio e Cláudio. nada pessoal, lembrando isso, mas é legal a gente compartilhar essas situações reais para mostrar para vocês que às vezes você tá na mesma situação da pessoa, numa situação parecida, e aí você pode pegar isso aqui como uma lição, Sim. né, para sua vida e aplicar, ver se você está passando por Inclusive, isso também. essa live de hoje foi baseada nessa mensagem. A gente Isso. resolveu fazer essa live porque não só essa mensagem, como outras mensagens bem parecidas Sim. que a gente está recebendo sobre essa conversa, sobre esse início de tudo, né? De convencer o mozão, que é importante, né? Porque as pessoas chegam no nosso Instagram e falam assim, puta, legal, quero fazer. Aí chega no mozão e o mozão fala assim, besteira. Alguns casais acontece isso. Sim. E é normal, meu povo. É normal, até você conseguir convencer o mozão que é importante, gera, né, é difícil. Então, essa live aqui é justamente para você conseguir trabalhar isso com o mozão melhor, né, e convencer que é importante. Então vamos lá, vou ler a mensagem. Posso ler? Leia a mensagem, pode ler. Gui, novo Gui. Gui, eu escondo dívidas e gastos do meu parceiro. Eu tenho medo de falar, acho que ele vai me julgar. Só que isso está me corroendo por dentro. Eu queria conversar, mas sempre acho que vai virar briga, porque sempre que eu tento abordar o assunto grana, ele fica estressado. Tem como fazer isso de outra forma? Sim, Cláudia, tem. Tem, e a gente vai mostrar aqui, né? Como que vocês a live é isso. falam sobre dinheiro sem gerar treta, barulho e confusão, né? Porque assim, como a gente já falou se tem essa questão envolvida de você não conseguir conversar sobre esse tema, que é tão importante, mas que se você fala assim, puxa, se eu não conseguir resolver esse negócio, a gente vai afundar. Só que eu não quero brigar, né? Então, aí, eu sei que é um problema não conversar, mas assim, a gente vai tentar não falar sobre dinheiro em si, né? A gente tem outras questões para conseguir convencer o mozão que é importante. Porque o que não dá para fazer é ficar evitando esse assunto, né? Porque assim, fazendo uma analogia bem simples assim, falar sobre dinheiro no relacionamento é como fazer uma faxina dentro de casa, né? É que nem você fazer uma faxininha dentro de casa. Se você fica evitando essa faxina, aí você vai empurrando, não, hoje essa semana não, essa hoje não, tal, você vai empurrando. Aí, o que vai acontecer? Vai surgir aquele pozinho, aí você começa a espirrar, o cheirinho começa a aparecer, aí começa a incomodar aquele cheiro, né? Então, assim, quando você... Uma hora fica insuportável, né? Fica um caos. Fica um caos. Aí quando você decide fazer a faxina, você agora eu vou fazer. Meu, aquela bagunça tremenda, meu, é um caos. Começa a colocar em ordem, né? Mas você percebe que tem muita coisa fora do lugar e a dificuldade agora é muito maior. Aí você acaba, às vezes, esquecendo isso. Eu não quero arrumar agora a casa, não. Olha o caos que está. Mas quando você vê que você começa a limpar e você começa a ver que pode fazer muitas coisas melhores, até mudar a decoração, né? Você consegue fazer coisa, desfazer, abrir espaço para o novo, né? Essa cadeira não tá legal, vamos comprar uma cadeira nova. A mesma coisa acontece com a vida financeira, né? Você começa a ver que dá para abrir espaço de alguns lugares das finanças para colocar coisa nova, colocar uma despesa nova. Ou fazer até aquela faxina que desapega também, né? De
jogar coisas fora que não fazem mais sentido para vocês. E assim como a faxina, né, a analogia que o Gui trouxe aqui, depois de uma faxina na sua casa, como você se sente? Se sente leve, né? Se sente em paz. Você fala, nossa, tá tão gostoso aqui. Eu quero ficar em casa hoje, vamos pedir Exato. uma pizza. Então, é essa sensação também com a vida financeira, quando vocês conseguem colocar ordem. Vocês vão se sentir, com certeza, muito mais leves. E mais afim, e mais com vontade, Motivados, né? mais com vontade de gastar, inclusive. Porque às vezes você É. não tá gastando, tá economizando, vivendo uma vida menor do que aquela que você quer viver, Sim. só porque vocês não têm noção nenhuma do que tá acontecendo. Com o não conversar, vocês perdem um pouquinho da dinâmica ali do como está funcionando o dinheiro para vocês. Porque o dinheiro é uma ferramenta para a gente promover uma vida melhor. Mas nem sempre nós estamos usando da maneira correta. Né? Por quê? Porque a gente não tem conhecimento nenhum. Em conversa sobre aquilo ali, sobre as prioridades do casal, né? Sim. O que é importante para você, o que é importante para mim, e se nós estamos direcionando para aquilo que é importante de fato para nós dois. Uhum. Então, o diálogo, ele vai trazer isso à tona, né? Mas não precisa ser só sobre dinheiro, né, amor? Não. E não deve ser só sobre dinheiro. Não deve ser, né? Pode falar. Não, eu tenho uma outra analogia aqui para vocês, né? Para vocês entenderem a importância do diálogo. Duas pessoas resolvem abrir uma empresa aí, né? São sócios. E dentro da empresa, eles decidem não conversar. Decidem cada um fazer escolhas aí pro dinheiro da empresa de um jeito. Não se conversa, vai fazendo aqui uma escolha, eu aqui uma escolha. E que empresa sobrevive a isso, gente? Você pode ver que as empresas, o que mais tem, né, é reunião. Às vezes até exagerada. Até exagerado, né? Às vezes até reunião para falar da reunião. É. Mas existe o diálogo que é importante, principalmente entre sócios, para você ver a estratégia que a empresa vai ter, como que vai crescer a empresa. Mas principalmente por conta do alinhamento. Sim. Porque não adianta um sócio fazer uma coisa, tipo, vamos focar nas vendas, e o outro fala assim, não, vamos focar no crescimento da empresa. Tipo, eu acho que tem que existir um alinhamento entre eles. E é isso que precisa acontecer no relacionamento. Então, gente, pensem assim: se sócios, se parceiros de negócios fazem reunião de alinhamento, né? Por que você não está fazendo isso com o seu parceiro de vida? Vocês são sócios também numa vida conjugal. Vocês estão compartilhando ali e o objetivo, assim como na empresa, é crescer. Tem que ser esse objetivo, né? É crescer, evoluir. Não é para ficar pesado, gente. Quando a gente vai falar reunião, né, as pessoas falam assim, nossa, aí formal, né? Não, compara com sócio, né, com parceiro de negócio. É só uma analogia para vocês entenderem. É só uma analogia para entender, mas não é para deixar algo mais formal. Nossa, vamos fazer reunião. Não, a ideia é que vocês enxerguem a empresa no sentido assim, de, poxa, para ela crescer, precisa desse alinhamento, planos, metas, quais são as ações que a gente tem que fazer hoje, se estão alinhadas essas ações com nossos planos. Quais são as prioridades? Quais são as prioridades? Na nossa vida de casal é a mesma coisa, porque se a gente não conversar e falar, ô Beca, eu tenho um plano que eu quero trabalhar nos Estados Unidos, tá? Com vontade de trabalhar na multinacional e tal, e minha empresa tem uma oportunidade de negócio lá fora, então se eu conseguir uma promoção na minha empresa, poxa, eu posso trabalhar lá fora e posso ficar 1 ano lá fora. Tá? Se eu não compartilho isso com a Rebeca, poxa, a empresa aparece essa oportunidade no meu emprego, aí eu falo para ela de supetão, falo assim, tinha uma oportunidade de negócio. E ela tá pensando em outros planos de carreira dela, tá com outras ideias. Outros planos para o casal, né? Por Sim, exemplo, engravidar ano que vem. Comprar apartamento. Isso. E aí atrapalha tudo. E às vezes, essas decisões não compartilhadas e tomadas dessa forma pode gerar aí até uma separação. Um rompimento. Ou fica tão estressado, porque, poxa, vocês não estão alinhados ali. E eu acho que muitas coisas às vezes, acabam sendo desistidas ali. Tipo, não dá para levar
adiante. Uhum. Com os planos individuais, eu falo, tá? Por quê? Porque vocês, não, Desiste do porque sonho. só pelo fato de não compartilhar, né? Então, assim, é importante você colocar tanto suas vontades individuais na mesa para não existir essa frustração do mozão, não ter essa desistência de um projeto individual, Uhum. né? Não atrapalhar as decisões. E, por exemplo, a Beca falou aqui um exemplo de, poxa, é, pode atrapalhar os meus planos como casal em si, né? Por exemplo, eu tô pensando, a Rebeca estava pensando em engravidar ano que vem, mas eu tô com um projeto aqui de, pô, eu posso trabalhar nos Estados Unidos ali, né? Com essa ideia da chance, da oportunidade de negócio. Isso acontece muito no começo da relação, né? Porque tem essas questões ainda de ter um projeto novo De de... carreira, né? Não, eu me refiro ao filho, Ah, tá, tá? tá. Sim. Mas, depois que acontece o casamento, de morar junto e filhos, os projetos em comum acabam sendo deixados de lado. Então é o principal ali. Se você não, principalmente não quer ter filho, por exemplo, não, é onde vocês acabam tirando os projetos em casal, porque qual é o projeto em casal ali? Os já foram, já aconteceu. Já casamos, já estamos morando juntos, já imobiliamos a casa, já tivemos filho. Então, é o momento de vocês criarem um projeto. E é importante ter projetos novos o tempo todo, porque senão vocês deixam de ter uma visão em comum. E não conseguem recuperar, inclusive, aquilo que vocês viviam lá atrás. O que vocês viviam lá atrás? Experiências, né? Uma vida cheia de experiências, do lazer, o prazer. O que aproximava o casal era justamente isso. Uhum. Então, projetos novos como viagem, como mudança de casa, como, sei lá, outras ideias de você reformar sua casa, né? Projetos novos de carreira. Então, vocês precisam sempre criar planos novos, objetivos novos, principalmente para quem já deu esse primeiro passo, né? De morar junto, de casar, de até esse segundo passo de ter filhos, né? Então, assim, passou por isso, toma cuidado. É um alerta para vocês começarem a criar projetos novos, planos novos. Porque às vezes você começa a deixar de lado aí esse alinhamento do casal. Porque aquilo que vocês tinham juntos acabou. O que, que é? Ah, nós temos uma vida agora junto. Tá, mas essa vida, será que vocês estão vivendo junto mesmo? Ou só compartilhando o mesmo teto? É porque geralmente acontece isso. Uhum. Vocês só compartilham o mesmo teto, as despesas, mas projeto mesmo vocês não têm nenhum, plano vocês não têm nenhum. E a gente tem certeza que vocês se uniram não querendo dividir o Não é só mesmo isso. CEP, né? Não é Quando só você se isso. une com alguém, você quer crescer com a pessoa, você quer evoluir, É. você quer ter conquistas. Então, Não é só. Ah, nem vi quanto tempo tem. Não é só morar junto, né? não é. Acabou. Lógico que o primeiro passo é esse, é você querer morar junto. Mas não é só isso. Não é só morar Senão junto. vira uma república. Exatamente, vira uma república, não é morar. Cada um com a tua vida e vocês estão compartilhando ali o mesmo espaço, hein? Não que casais que ficam numa república. Não, pô, não dá pra você. Não, não tem. A gente tem que pensar em sempre ter uma visão nossa do futuro. Uhum. Né? E não se basear só no futuro, não é isso, porque aí cria uma ansiedade aí que É. não tem. Tipo, tem que viver só no futuro. É, Quando eu me porque aposentar, quando, sim. né? Não é E aí, mais. quando fala de futuro também, a pessoa pensa, daqui 10 anos, Uh-uh. meta de longo prazo. Gente, esquece. Não, Você tem que não. pensar também nesse equilíbrio. Do futuro, mas também do viver o agora, né? Sim, aí quando te refere ao futuro também, eu falo daqui dos próximos 5 anos, É, 3 anos, 2 anos. mais próximo. É olhar para uma vida que vocês querem viver, né? E não precisa viver uma vida, tipo, a vida ideal, rica, milionária. Não, é uma vida melhor que essa que vocês têm Uhum. hoje, né? Essa é a ideia, tá? Tem até um exercício que a Beca vai passar aqui agora. Ah, sim. Primeiro, eu queria esclarecer mais sobre a reunião de casal, Ah, que sim. a gente trouxe essa ideia aí, né, dos sócios, de empresa, mas como o Gui disse, não é para ser uma reunião rígida, gente. Vocês não precisam, É. como casal, fazer algo super formal, que tenha, enfim, planilhas e dados, estatísticas. Não é isso. Não, não A é. reunião de casal, ela é diferente de uma reunião de sócios. Totalmente Nós temos diferente. reuniões de sócios e temos Sim, é reuniões de verdade. casal e elas são muito diferentes. Verdade, verdade. E a reunião de casal, ela é o conceito assim da reunião de casal que nós criamos, né?
Nós criamos essa técnica para que os casais consigam criar um ambiente agradável, respeitoso, para conversarem sobre dinheiro. Mas não é só sobre números. Lembre que é sobre planos, sonhos, sentimentos. Principalmente sobre Então, planos. principalmente sobre planos. Porque vocês vão alinhar, vocês vão usar os números para realizar esses planos, Exato. né? E também esses planos têm que ser em etapas, aos poucos. Então, assim, a gente fala que quem faz reunião de casal uma vez por mês pode salvar o mês. Mas quem faz reuniões constantes pode salvar o relacionamento. Então, é muito importante. Essa técnica, ela tem tem É que assim, exercícios. a reunião de casal, ela é para você implementar esses planos que a Beca disse, né? Então a Uhum. gente não pode só simplesmente conversar. Não é, É, não é só falar, vamos falar sobre grana. Então, a gente vai mostrar até algumas perguntinhas aqui para vocês, como vocês podem iniciar esse papo e como você pode fazer uma reunião de casal e colocar em prática e criar um projeto de vida dois. Né? Não adianta você só conversar, só falar, uhum, vamos falar sobre. Porque às vezes a conversa acontece, não é uma conversa, é uma DR. é, Né? Você começa a colocar o extrato na cara do museu, fala assim, ó, ou você fala assim, bicho, não dá, tem que mudar, tem que mudar. E não é isso. A reunião de casal é um ambiente mais onde ambos estão disponíveis e dispostos a conseguir mudar a vida de vocês. uhum, Então vocês vão conversar sobre o que vocês querem fazer hoje, o que vocês querem fazer no futuro. É um papo de não é sobre dinheiro, né? Acaba também entrando no dinheiro porque é a ferramenta que vai proporcionar isso para vocês. é o Porque meio. é o meio, porque você sem ele, né, você consegue fazer planos. Agora, para você alcançar eles, não tem como. Né? Você precisa da grana para conseguir alcançar. E como você quer aumentar a grana para você conseguir acelerar esse processo? Essa reunião de casal, a gente conversa sobre isso. E só que cada momento, né, do casamento, cada situação financeira depende do teor da reunião. Não, se eu estou endividado, então a gente vai conversar sobre O plano, mudança de comportamento, o plano para um quitar plano de essas quitação de dívida, dívidas. né? Como manter. Ou, por exemplo, nós estamos gastando muito e vivendo pouco. Acontece. O que a gente tem que fazer? Uma mudança de comportamento, de mudança de gastos, né? Uma educação financeira ali onde a gente coloca dinheiro, onde faça sentido. Ou você tipo, acha que o mozão está gastando muito e você, poxa, eu queria gastar também. Esse desentendimento, pô, isso daí também tem que ser conversado. Só que cada reunião de casal tem um propósito diferente. Uhum. E a reunião de casal que a gente quer passar para você, que inclusive é um exercício prático para a gente fazer junto aqui, e para esse propósito dessa reunião é abrir o diálogo, é desbloquear esse diálogo financeiro entre o Uhum. casal, é vocês darem esse primeiro passo com relação ao casal. A gente usa essa ferramenta, essa reunião de casal, no nosso método, Casal Rico Zen, para implementar cada etapa do nosso processo, do nosso projeto que a gente cria junto, né? Porque o método Casal Rico Zen é isso. É um projeto de vida dois junto que a gente cria junto com vocês. Só que a reunião de casal, ela está em todos esses processos, né? Para conseguir implementar o método, para conseguir fazer cada ponto do relacionamento, cada ponto do projeto para executar. Isso. Hoje, a gente quer fazer um exercício prático com vocês para desbloquear esse diálogo. Dar o primeiro passo, tá? Para vocês começarem a inserir esse assunto planos, vida dois, e recuperar essa união do casal. E como a gente falou aqui nessa live, né? Sempre ter essa visão compartilhada. Uhum. Porque, às vezes, o que uniu, né? O único projeto em comum do casal que tinha era morar junto, era mobiliar a casa, era casamento, filhos. Mas e outros projetos? Uhum. Outros planos, outros objetivos. Então a gente precisa resgatar isso, né? Então, quer começar com as perguntinhas? Sim, antes, né, a gente vai passar dois exercícios aqui. Antes de fazer essa reunião, a gente quer que vocês façam um exercício aí de reflexão individual para você ver o que você desejaria compartilhar aí, né? Então, a gente tem três perguntas aqui para vocês anotarem. Então, peguem papel e caneta ou É, celular, bloco de a notas. gente não vai É que o escrever celular aqui. provavelmente você tá vendo aqui, não sei, né? Mas peguem e anotem, tá? Então, as perguntas
para vocês fazerem essa reflexão. Primeiro, qual sonho vocês poderiam construir juntos se falassem sobre isso com mais clareza? Aqui você já vai começar a idealizar e passar uma visão de um plano que vocês podem aí conversar mais pra É, frente, né? eu acho que dá pra gente, não precisa ser sonho, É, né? A gente pode também pensar em desejos, aham. rotina, Porque o quais sonho é vontades, muito amplo, né? Tipo, às e vezes, parece distante. A palavra sonho parece distante, né? Então, qual o desejo? O que qual a vocês rotina que querem? você queria ter, assim, Sim, tipo, quais mudanças reais que você teria na sua vida só pelo fato de você ter mais clareza entre vocês dois? O que ia mudar? o alinhamento, Esse né? alinhamento, Então, só para você já idealizar. Segunda pergunta: o que você gostaria que o mozão soubesse sobre a sua realidade financeira? O porquê dessa pergunta? Porque às vezes vocês estão vivendo vidas financeiras não sabendo da vida financeira um do outro. Às vezes vocês ainda não as juntaram, não tem particularidades, essa né? clareza, não é transparente ainda. Então, igual a Cláudia, ela tem medo de falar sobre dívidas, que foi a mensagem que a gente recebeu, né? Ela tem medo de falar sobre dívidas e sobre os gastos com o parceiro, porque tem medo dele julgar. Então, assim, quais pontos você gostaria de compartilhar com o seu mozão de uma maneira ali sincera, transparente, vulnerável até? Às vezes a pergunta pode ser até o oposto. Você pode dizer, quais pontos que você não gostaria de compartilhar com o mozão, porque você sabe que vai gerar um clima. Gostei. Porque aí você sabe que é um ponto delicado, Sim, né? sim, E legal. aí é um ponto delicado, só que assim, é importante que ele saiba, que o mozão saiba, mas você não quer compartilhar porque vai gerar treta, barulho e confusão, né? Então, a princípio, às vezes a gente quer compartilhar com o mozão a situação, o que está acontecendo, os dados ali, ou o seu comportamento, ou sua ideologia, o seu pensamento, tudo. O que você acredita que é melhor, que seja melhor para vocês fazerem. É porque às vezes você não quer falar sobre. Você quer falar com o mozão sobre Uhum. a mudança dos gastos, a dinâmica que tem. Tipo, nós gastamos muito, Bora eu cortar. quero falar sobre isso, É. mas eu não consigo falar, Uhum. né? Porque dá treta, barulho e confusão. Porque você vai chegar ali pro mozão, é um ponto delicado, ele vai se sentir controlado, e aí vai. Tem vários Então, motivos, né? Pra você não conseguir então até a conversar. terceira pergunta para você refletir é: qual é o medo que você tem ao falar sobre dinheiro com o seu parceiro? Qual é o medo? Qual receio você tem? É receio de causar uma briga? É um receio de vocês ficarem num clima pesado, num clima ruim? E o que mal poderia acontecer? Eu acho que é legal você saber o seu medo e ver o que poderia acontecer, porque aí quando você for falar com o mozão, né, sabendo de tudo isso, você vai tratar esse papo de uma maneira diferente. Né? Você vai ser mais delicado. Por quê? Porque você sabe o que pode acontecer. Uhum, Sabe que quando surgir esse assunto, pode ser que gere confusão. Então, aí para não acontecer isso, você já vai pisando em ovos, né? uhum, Então é importante, qual que é o medo que você tem? É de gerar briga? Surgir uma DR? Então, ok. Tem como falar sobre esse assunto? Tem como inserir esse assunto, essa pauta ali com vocês, sem gerar essa DR? Tem, pô. uhum. Acho que tem, sempre tem esse assunto. Porém, tem um momento certo, Sim. né? Tem um momento certo para tudo. Você vai falar sobre esse momento certo ou pode falar Sim. agora? Pode falar, pode falar. Porque assim, o momento certo não é um momento de época. Não, é um momento que não é um momento onde quando o mozão está estressado, não é um momento onde o mozão chega do trabalho, não é um momento onde o mozão está cansado, não é um momento quando a fatura do cartão estourou e você está estressada. O momento certo é fazer num dia mais tranquilo, pode fazer num dia onde, por exemplo, vou dar um dia ideal, vai. No final de semana, eu sei que não é um assunto onde vocês querem falar sobre Uhum. problemas, mas é o melhor dia para falar sobre problemas. Por quê? Porque não tem outros problemas. No dia a dia, a gente acaba procrastinando, no segunda a sexta-feira, né, nos dias úteis, a gente Uhum. acaba procrastinando assuntos chatos, porque tem muitos problemas que vão acontecendo, né? Então, brigou, brigou com o chefe, ou Uhum. o chefe ficou atazanando você, né? Ou o trabalho foi exaustivo, muitas coisas acontecem, né? Então,
que influenciam no humor, né? que influenciam no humor, no cansaço. Então não é o momento De certo. final de semana, vocês estão mais leves, acordam sem horário, às vezes, ou estão dispostos a passear, curtir o dia. E vocês podem trazer isso para tornar essa conversa um pouco mais fácil. Aí você pode chegar no mozão e falar assim, ó, eu queria conversar. O mozão vai estar mais tranquilo. Ó, eu queria conversar com você, né? Tipo, é o momento certo. Uhum. Porque não tem outra coisa aqui. Não tem fuga, né? Porque ele não vai trabalhar, ele não chegou agora, o mozão não chegou cansado, não quero descansar. Não tem isso. Então, porque nem sempre o momento certo para você é o momento certo para o mozão. Uhum. Então a gente precisa entender o momento certo e o mais propício para conversar sobre isso, às vezes é pela manhã no final de semana. Uhum. É inserir um assunto, estragou meu dia. Calma, não é para estragar o dia de ninguém, né? Porque também o seu dia, você tá ali mastigando, digerindo o assunto, e a gente não quer essa sobrecarga. Você tem que tirar de você. A gente falou aqui logo no comecinho dessa live. Compartilha. Porém, cuidado porque a gente é um assunto delicado. E para evitar qualquer tipo de conflito com o mozão, é importante colocar esse assunto no momento ideal. Uhum, isso. E essa primeira conversa, né? É importante que ela seja sobre algo que motive vocês. Então, como a gente falou, não vai direto para os números, não vai direto para dívidas, não vai direto para isso. Pensem em algo que vai motivar. Então, planos. Quais planos vocês têm? O que vocês idealizam aí para os próximos 3 anos? E conversem sobre isso, porque vocês precisam de uma motivação, um motivo para vocês agirem, um motivo para vocês executarem esse plano e fazer de tudo para que isso aconteça. Exato. Então, muitas pessoas começam pelos números. Depois a gente pensa em plano, em objetivo, e não sei o quê. Não se sente motivado a seguir ali o que conversaram sobre dinheiro, sobre números, e acabam desistindo. Fala, não funciona. Não funciona. Mas a ânsia é grande de falar sobre os números, porque às Muito, vezes. quer resolver já um negócio financeiro. Porque acha que os problemas estão nos números, né? É. Mas não é isso. E quando a gente fala sobre planos e objetivos, não é planos de falar assim, eu quero morar na praia. Eu quero. Não, às vezes é resolver um problema. Então, às vezes, eu quero quitar as dívidas. Já é um plano, Uhum. entendeu? Já é um objetivo. Eu quero sair desse sufoco. Eu quero poder ter uma rotina onde eu queira fazer a minha academia tranquilamente. Sim. Eu quero ter. A rotina é um plano, é um Sim. objetivo. Eu quero ter uma rotina X. Veem que, mesmo que você traga o assunto dívidas, assim como o Gui falou, ele não trouxe números. Não. Ele trouxe o sentimento. Eu Exato. quero ficar livre de dívidas. Eu quero aprender a nunca mais voltar para dívidas. Porque isso impacta, porque isso. A sensação é horrível, né? É horrível. Você ficar sentindo que tá sempre devendo alguém. É ruim demais. Ninguém gosta de ficar endividado. Então, colocar essa conversa nesse lugar, essa primeira conversa, de o que vocês querem realizar, o que vocês querem conquistar, para vocês terem essa motivação dentro de vocês. Exatamente. Você quer falar um pouco sobre os níveis? Então, eu acho legal. Eu acho que é a evolução, né, do casal. No método do casal, que a gente tem o nosso curso, né? Que a gente implementa a reunião de casal, que é uma das nossas técnicas, né? Para conseguir evoluir com o casal, a gente acha importante essa conversa, esse alinhamento sempre, né? E a gente conseguiu dividir em níveis a maturidade do casal. Por que a gente fez essa divisão de níveis de maturidade? Porque, assim, nem sempre um casal está maduro o suficiente para conseguir juntar as finanças. A gente fala muito sobre juntar as finanças, né? Porque acreditamos que seja o mundo ideal do casamento para vocês conseguirem evoluir junto. Onde ambos ali compartilham os mesmos esforços, somam os esforços e conseguem ter melhores resultados por conta dessa soma de esforço. Uhum. Então, juntar as finanças, às vezes, é o único caminho. Por quê? Porque uma hora ou outra vai acontecer isso. Só que nem sempre o casal tem essa maturidade. Por quê? Porque, às vezes, é recém-casados e ainda tem aquela questão meio egoísta, individualista,
Meu dinheiro, meu seu dinheiro, seu dinheiro, os meus dinheiro. gastos, e na verdade não consegue nem ter um projeto de vida a dois, não Sim. consegue ter uma visão em comum. Então tá focado tanto na carreira às vezes que esquece um pouco do casal, né? O que que a gente quer, o que que a gente quer conquistar juntos? Uhum. Então, falta maturidade. Isso não é um problema, tá, gente? Acontece com qualquer relacionamento. Isso daí é todo relacionamento é assim, né? A gente, para conseguir juntar as finanças, a gente ficou anos juntos. Não foi do dia para noite que a gente falou assim, não, começou a namorar, juntar as finanças. Não, exige um nível de maturidade ali no casamento. E eu falo questão de maturidade não financeira, tá? Não é maturidade de Idade. idade, não, é financeira, é de como lidar com o dinheiro junto. É como lidar o dinheiro como num casamento, na família. Quando você passa a enxergar a vida de vocês como uma família, como um núcleo familiar, fica muito mais fácil você unir as finanças. Uhum. Enquanto não houver essa visão família, fica difícil. Porque você fica sempre pensando no individual. Para quem é filho único, eu falo por mim, tá? Eu sou filho único. Uhum. É um pouco mais difícil ainda, porque você ainda tende a ter essa visão individualista desde quando você era criança. Tudo era seu. Eu era Uhum. um cara muito mimado. Eu consigo, para dividir, compartilhar com a Rebeca uma bolacha, para mim é difícil. Então, e pra mim, porque você comeu um pacote de bolacha inteiro, e pra mim é Tá vendo? normal dividir. Foi muito E mais porque eu fácil. dividia com meu irmão, então era muito mais fácil. Então, olha só que analogia incrível. Porque É assim, legal, você né? começa a entender o seguinte: não se trata só de dinheiro. Às vezes o ato de compartilhar uma vida a dois está baseado em coisas que você viveu quando era solteiro, quando era criança, em coisas que não estão relacionadas a dinheiro em si, e sim com coisas individuais, como enxergar uma vida como um casal, como uma vida familiar, como um ato de compartilhar. Então tem muitas coisas que você vive individualmente ou vive enquanto é solteiro que ditam o que vocês vão seguir enquanto casados. Então, não adianta a gente querer empurrar nada pro mozão, porque eu acho que juntar as finanças, eu ouvi lá o Guia Beca falando que a melhor forma de cuidar da vida financeira em casal é juntar as finanças. Então, vamos juntar as finanças. Não adianta você impor isso na relação se o mozão não está preparado para isso. Então, é por quê? Aí, como eu falei, é o nível de maturidade. Ambos precisam estar preparados. E existem outras formas de você cuidar das finanças, existem outras maneiras, outros modelos de planejar as finanças sem ser juntar as finanças. Etapas anteriores para conseguir um dia criar essa visão familiar. Né? Sim. A gente fala muito sobre o modelo de proporcionalidade aqui. Uhum. Porque geralmente as pessoas, quando vão casar, morar junto, e resolvem fazer um planejamento familiar, um planejamento em casal, acaba dividindo as despesas meio a meio, né? Então, as despesas em comum, você Independente paga do que metade, ganha, né? você paga metade, eu pago metade, então a gente cuida das despesas da casa desse jeito. Só que aí, para quem ganha menos, que é natural, quem ganha menos, acaba tendo menos dinheiro para gastar consigo, com você mesmo. Então você não tem gastos de lazer. Aí o mozão que ganha mais acaba gastando mais com o lazer dele, com gastos individuais, com as comprinhas dele. Então há um desequilíbrio nesse sentido. E no longo prazo, isso vai gerando frustração, porque eu estou sempre sendo bancada pelo mozão, eu estou sempre vendo o mozão realizar um monte de coisa e eu só acompanhando. Então sempre vai ter esse desequilíbrio. Então meio a meio nunca, tá? É a pior forma. Aí a gente fala da proporcionalidade para iniciar uma vida a dois. Não juntou tudo? Então o primeiro passo é proporcionalidade. Começa a quem ganha mais cuidar da maior parte das despesas da casa. Então, se a Beca ganha 10 mil e eu ganho 5 mil de despesa, no total de 15 mil, aí ela vai cuidar da maior parte das despesas. Uhum. Né? Ela cuida, tipo, lá, sei lá, 75% e eu cuido 25% das despesas. Por quê? Porque proporcionalmente é isso. Eu nem sei se está certo essa conta, tá? Mas ela vai cuidar da maior parte e eu cuido da menor parte. Por quê? Porque aí sobra individualmente, gastos individuais, certinho. Aí fica equilibrado. Sobra o mesmo que sobra para mim, sobra para a Beca. Né? Porque nós estamos cuidando ali de forma proporcional. E é importante isso, porque as conquistas individuais têm que ser justas. As conquistas e as ações, as compras, Uhum. tudo tem que ser justo. E para ser justo, tem que ser igual.
Sim. Não adianta. Então, não adianta a Rebeca ter uma rotina de lazer melhor do que a minha. Poxa, aí eu vou viver sempre sem. O lazer é prazer, meu povo. Não adianta. Então, o lazer está associado ao prazer. Então, se ela vai ter mais prazer do que eu vou ficar só assistindo. Ah, melhor, não sei o quê. Meu, vai, no longo prazo não funciona. E a proporcionalidade vai trazer um pouco disso. Só que, no longo prazo, também não é uma boa. É o fato de ter que juntar tudo. Juntar tudo é o canal para vocês conseguirem dar suporte para o mozão quando precisa, que foi o que aconteceu com a gente quando eu pedi demissão do trabalho por conta de burnout, por conta de estresse, de ansiedade. Na época, a Beca foi lá e segurou as pontas aqui em casa. E eu consegui empreender, né? A gente criou esse projeto maravilhoso que é o Rico Zen junto, e hoje a gente tem mais de 5.000 alunos. Então, assim, acelerou o processo. Por quê? Porque a gente estava junto desde o início e a Beca deu um respaldo financeiro para eu conseguir, durante um ano, ali conseguir fazer as coisas que eu precisava fazer, me dedicar ao projeto. E essa troca de papéis, quando você junta as finanças, acontece muito mais fácil. E vai acontecer. Sim. Em algum momento a Beca vai engravidar, nossos projetos de vida 2. Aí o quê? Ela vai ficar mais se dedicando nessa período da gravidez, menos ao trabalho em si. É natural. 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 Vou priorizar cuidar, né? Cuidar da saúde. É isso. Então, assim, aí isso acontece, essa troca de papel acontece. Nem sempre aquele que trabalha mais, aquele que ganha mais, vai fazer isso a vida inteira. Né? Vai ter essa troca de papel natural, e por isso que juntar as finanças é o melhor caminho. Só que a gente sabe que depende do nível de maturidade. Então, a gente separou esses níveis de maturidade em 5 níveis. E Tá? ver qual vocês estão, né? Para vocês terem Isso. mais clareza de em qual ponto vocês estão. Se vocês quiserem, a gente vai até gostar que vocês comentem, né? Compartilhem com a gente qual nível você identificou. Então, É, porque assim, a reunião de casal, ela. Lembra que eu falei, né, no começo aqui, nessa live? Que ela vai ser colocada dependendo do nível de maturidade, para vocês evoluírem nesse nível de maturidade até chegar no nível máximo. Porque a ideia é executar o projeto de vida 2 que vocês criaram junto. Mas depende desse nível de maturidade. Então, hoje, a gente vai mostrar a dar uma ideia de reunião de casal para vocês evoluírem do nível 1 para o nível 2. Né? isso. Só que vamos explicar cada um de níveis aqui, aí vocês vão se identificando e vai colocando aqui nos comentários. Comenta, que a para gente ver quer saber qual nível vocês qual estão. nível vocês estão. É isso aí. Beleza? Então, Eu vou pegar água, portanto. Então pode falar, né? Tá Leva bom, aí, eu já tá volto. bom. Nível 1. Você vai passar aqui. Vai não, vai. O nível 1. Desconectado. Casal desconectado. Vê se vocês se encaixam nesse perfil. Manda aqui se vocês se identificaram ou não. A vida financeira, aqui nesse casal desconectado, um não sabe da vida do outro, não tem nada a ver, tá cada um. Vocês estão vivendo numa república, literalmente, porque vocês estão ali sem saber o quanto o outro ganha, o quanto gasta, não conversam sobre dinheiro. E se fazem algum planejamento, é individual, né? Ou nem isso, né? Você é aquela famosa assim, nossa, eu nem sei quanto meu parceiro ganha, não sei, ele não sabe quanto eu gasto, quanto ele gasta, eu também não quero saber. Então, se um casal vocês desconectado. estão nesse nível, vocês são um casal desconectados totalmente. Aí nós temos o nível 2, né? Que o nível 2 é um casal transparente, né? Normalmente, todo casal passa por um casal desconectado. Né? É a ordem natural. Né? Vocês se conhecem, são namorados, às vezes são desconectados. Às vezes um demora mais do que o outro. Mas não existe uma regra certa. Tipo, não, nós estamos atrasados para evoluir. Não. Cada casal é de um jeito. Cada pessoa tem as suas particularidades. Cada família é de um jeito. Cada família tem um formato, meu povo. Não dá para se basear em uma regra padrão, tipo, eu e a Rebeca. Nós somos um casal aqui onde não temos filhos, por exemplo, por enquanto. Aí fala assim, nós dividimos nossas despesas desse jeito. Ou nós compartilhamos a nossa vida financeira antes de morar junto. Tem que fazer igual. Vamos fazer igual. Não, são sugestões. Porém, meu povo, às vezes você, que tá do outro lado aí, é um casal onde tem 2 filhos hoje. Ou um casal que tem um enteado. Ou um casal onde ajuda financeiramente os pais. Então, cada casal é de um jeito e não dá para você criar uma regra. Então,
essa evolução desses níveis que nós vamos falar acontece de forma diferente. Não adianta. Precisa de um nível maior de maturidade, ou precisa de ter não precisa ter ansiedade para evoluir o quanto antes, tá? Precisa ter calma, porque as coisas vão acontecer. Mas para isso, tendo diálogo, né? Sim. Então vamos falar do nível 2. Peraí, antes. Vamos falar do Nível 2. nível 2 agora. Então, casal desconectado já foi. Casal desconectado. Agora o segundo é o casal transparente. Beleza. Vê se vocês se identificam. Casal transparente. Aqui já a comunicação já começa a melhorar. E vocês já começam a saber um da vida financeira do outro. Não escondem nada. Não escondem nada sobre ganhos, sobre gastos, dívida. Você tem dinheiro guardado, porque tem gente que guarda dinheiro escondido, né? Guarda dinheiro. Guarda dinheiro escondido. Ah, acabou de entrar ali uma pessoa aqui, ó. Olha lá. Ana Anitta Norberta, minha mãe. Que ela guarda dinheiro escondido. Ela guardava o dinheiro escondido do meu pai antes. Olha aí, ó. Eu falava assim no jogo, mãe. Você chegou agora, então hoje eu vou fazer sacanagem. Ela falava assim pra mim quando eu era mais. Ó, isso aqui é o meu dinheiro. Pode pegar um pouquinho aqui. Você não pode pegar uma conta pro seu pai. Então, isso acontece muito, meu povo. Isso daí acontece. Mas assim. Então, é um casal que não. Olha lá. Meu Deus. Aí a gente expõe, né? Expõe. A sogra a gente expõe. Não a mãe, né? Porque eu não expõe nada. Foi o filho que fez isso. Desculpa aí, mãe. Não vou falar mais nada, tá? Mas o casal transparente já possuem até um plano ali de curto prazo juntos. Sim, né? Porque assim, a ideia do casal transparente aqui, vamos ver se vocês são um casal transparente, é simplesmente saber o que está acontecendo na vida do outro, né? Financeiramente. Né? Quanto a pessoa ganha, né? Quanto vocês têm dívida ou não. Então, basicamente ter uma visão clara sobre a vida do outro, mas ainda vocês não dá para compartilhar. É só ter uma visão clara. Sim. Aí pode até ter alguns planos juntos no curto prazo, por exemplo, uma viagem, né? Ainda vocês estão pensando em viagens de curto prazo, alguns planos ali de curto prazo. Não nada muito sério, nada muito compromisso, muito elevado, mas é um casal transparente que já tá um passo muito bom já. Sim. Nível 3. Vamos lá. Nível 3. Casal então, alinhado. A gente já tem o nível 1, casal desconectado. Nível 2, casal transparente. Nível 3, casal alinhado. Com qual vocês estão se identificando aí, gente? Vamos lá para o casal alinhado. Aqui o casal já começa a estruturar aí um orçamento conjunto. Mas sem perder a individualidade. Porque a gente fala, juntar as finanças não significa que vocês vão perder a individualidade. Isso. Né? Então esse casal aqui ele já tem um orçamento ali, ou em conjunto, os gastos, mas não perde a individualidade. Ou seja, então você tem os gastos para você gastar, ou um dinheirinho para gastar com você mesmo. Sempre tem que existir isso. Olha lá, já colocou, a Carol colocou o nível 2 por enquanto. Nível 2. Legal, Carol. Então, o nível 3, o que é? Juntou um pouquinho as finanças. E, além de juntar as finanças, já tem uma mesadinha, por exemplo, que nós falamos, de você gastar com coisas pessoais. Né? Então, e sem comprometer tanto os planos do casal, como também os planos do mozão. Tá? Então, tipo assim, eu tô gastando... Não, aí o mozão reclama. Não, a gente tem essa questão de ter essa... Sem intrometer na vida do outro, um respeito maior. Tá? Então, nível 3 começa a juntar as finanças, só que com respeito. Sim. Né? Se você juntou as finanças, mas não tem respeito, então ainda você está no nível 2. Tá? Só para você entender como é que está funcionando aí. Então, essa é a questão. Aqui no casal alinhado também tem o ponto de ter metas financeiras mais alinhadas, né? Mais sincronizadas. E já estão poupando aí para objetivos de médio prazo. Isso. Né? Para algo maior, né? Isso. Porque aí vocês começam a pensar em viagens maiores, por exemplo, uma viagem internacional. Ó, seu xará, o Gui, falou que tá no nível 3. Isso aí, Gui. Boa, Gui. Casal alinhado. Mas ainda tem como evoluir, Gui. Tem outros níveis tanto a Carol, como tem outros níveis, Às vezes você pode achar que tá no 4, Gui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Então, assim, o casal alinhado são metas de médio prazo. Então, vocês começam a pensar em metas maiores, né? Já começam a pensar em algumas coisas que vocês querem comprar junto, realizar juntos já nessa questão de metas de médio prazo. Então, a vida financeira já um pouquinho junto. Beleza? O nível 4.
Casal parceiro. O casal parceiro já tem um controle financeiro sólido e equilibrado. Se vocês estão nesse, você ainda se identificam com o Bem outro. equilibrado. Equilibrado que a gente fala, o que é um equilibrado? É entre viver o presente e o futuro, onde vocês gastam financeiramente bem ali no Sentem presente, satisfeitos. vocês vivem o agora e estão se preparando para viver o depois. É isso, entendeu? Tem esse equilíbrio aí no orçamento, né? Isso, esse é o E ponto. esse orçamento funciona muito bem. Vocês já estão bem estruturados, Tem já tem mesadinha. mesadinha, respeita a individualidade e já possuem metas de curto e médio prazo já sendo alcançadas. Vocês já conseguiram executar o Já plano, viajaram, já fizeram já várias coisas. viajaram, já conseguiram construir uma reserva financeira. Não, na verdade, vocês estão construindo uma reserva Estão financeira. construindo, né? Já começaram a construir uma reserva Isso, financeira. já Até juntos. porque muitas pessoas falam para vocês construírem uma reserva financeira completa, né? E aí você vai ver, aí é muita grana. Não, Então, é o já ato de esse começar. primeiro passo, já o início da construção É tá aqui. importantíssimo. Então, eu acho que uma das primeiras metas de casal que vocês podem começar a ter, primeira coisa, é a viagem. Porque, primeiro que a viagem, quando vocês planejam viajar juntos, vocês começam a entender como que o mozão também lida com dinheiro só no planejamento de viagem, Sim. na hora de fazer compras no mercado, né? Então já começa a entender como ele lida com o dinheiro. A segunda meta que vocês podem começar a criar junto com um casal é a reserva financeira. Por quê, meu povo? Porque é o que vai respaldar a vida de vocês como um todo daqui para frente. É o que vai dar sustentação para o projeto de vida 2 de vocês. Vocês vão se sentir mais seguros em tomar decisões. E é legal porque vocês começam a criar um senso de união, né, de família, a partir dessa reserva. Sim. Porque vocês vão estar construindo já algo juntos ali. Sim. Ambos estão compartilhando o mesmo objetivo de longo prazo, que a reserva financeira é de longo prazo. E pensando numa vida como um todo, porque a reserva financeira é para quê? É para respaldar a vida de vocês. Então, a reserva financeira é um grande passo, meus queridos, é um grande passo. Então, comece criando a reserva financeira e, como a Becca disse, não se baseia em reservas financeiras que as pessoas falam assim, tem que construir uma reserva financeira de 6 meses de despesas, equivale a 6 meses de despesas, de 12 meses de despesas. Não. Começa com pouquinho ali, porque isso daí é surreal. Você acaba ficando desanimado e não vai querer construir nenhuma reserva financeira. Começa a construir uma reserva financeira pequenininha, equivalente pelo menos à renda familiar de vocês. Se juntos vocês ganham 10 mil reais, né? Então começa juntando uma reserva financeira de 10 mil reais. Começa com essa meta. Já é o suficiente para vocês começarem a ter uma reserva financeira e começar a criar essa visão em comum. Porque o objetivo aqui, meu povo, não é só a questão das finanças. É conectar vocês também. Então esse é o quarto nível. Casal parceiro. E o nível 5, que é onde a gente quer que vocês cheguem. A gente quer que vocês mandem mensagem pra gente, ó. Chegamos no nível 5, que é o nível casal rico zen. Né? Casal rico zen. Que é, o dinheiro aqui já deixou de ser um problema, ó. Não é problema mais. Vocês conversam, conseguem aí ter um diálogo aberto sobre qualquer questão financeira, sem briga, sem treta, barulho e confusão. Sem treta, barulho e confusão. Você já tem esses investimentos juntos, então vocês já têm dinheiro guardado ali constantemente, já fazem reuniões de casal com frequência. Porque é o que a gente fala, né? Às vezes você acha que é uma reunião de casal no mês que pode salvar o seu mês. Sim, mas essas reuniões constantes, alinhadas com o nível que vocês estão, alinhadas com a situação financeira de cada um, é isso que vai trazer a evolução para o casal. E essa reunião com frequência vai fazer vocês construírem esse projeto de vida 2 e realizarem o objetivo juntos mais rápido, mais fácil. Então, aqui vocês estão construindo os planos mais sólidos, né? Que beneficiem ambos, o casal, a família, mas que também considere o crescimento individual de cada um. Então, vocês vão estar se apoiando, vocês vão estar se respaldando, se sentindo mais seguro com essas decisões familiares, as decisões individuais também. E não é um problema, e vocês já estão aí
investindo juntos, como a Beca já falou, É, já realizando metas de médio prazo, longo prazo. Então, já estão se beneficiando desse crescimento. E a ideia principal é vocês sentirem que estão crescendo como um casal e também brilhando individualmente, sim. tá? Porque não dá para você esquecer da parte individual, né? A gente fala muito sobre isso, de não dá. Quando a gente fala assim, casamos, agora nós somos só um. Na verdade, não. Na verdade, vocês são três, né? Tem o É um eu, trisal. é o trisal. Eu, a Beca e nós dois. E se a gente não cuidar dessas três partes, desse trisal, a gente fica meio que deixa de lado a nossa família em si. Porque, se eu não cuido de mim, esqueço do meu eu, gera frustração. Poxa, eu tô abrindo mão da minha vida pessoal para casar. É culpa a vida do casamento. Então, e acontece muito, a gente esquece muito do nosso eu. E precisa ter o eu. Precisa ter o seu, da Beca, né? Uhum. E também precisa do nós. Porque sem o nós, não tem essa questão é, de casal em si, né? Precisa ter, respeitar, cultivar o relacionamento, viver experiências juntos e também separado. Então, qual que é a nossa ideia? A gente começa a fazer reuniões de casal para cada esse nível de maturidade aí. Só que sempre com por detrás, construindo um projeto de vida dois, onde a gente ajuda vocês a criar uma regra específica do casal, né? Como vocês vão juntar as finanças, como vocês vão lidar com o planejamento, criar as metas de vocês, como vocês vão cuidar das finanças, como vocês vão alcançar as metas. Tudo isso a gente fala, explica no nosso método Casal e Cozinha. Inclusive tem uma aula que a gente fez introdutória, gratuita, onde a gente mostra tudo isso. Né? Tá no nosso link da bio. É só ir lá no link da bio que Vai tem estar lá, né? tá uma aula de Casal e cozinha, aí vocês conseguem ver a aula. isso, vocês vão entender como vocês vão conseguir fazer essa evolução. É muito legal, vocês conseguem fazer essa evolução tranquilamente. Mas é importante vocês implementarem essa reunião baseada no nível de maturidade de vocês, tá? Uhum. Quer falar sobre o guia? Ah, eu queria só fazer um convite antes. Ah, É que a gente tá fazendo uma série de vídeos, hum, né? Especial do Dia dos Namorados lá no YouTube, no canal do YouTube. é verdade. Então, se você ainda não está inscrito, só pesquisar Casal Ricuzen no YouTube, se inscreve. A gente já lançou três episódios? 3 episódios. 3 episódios a gente lançou. Então, contando um pouco mais da nossa história. E lá a gente fala, o Gui, né, que tá fazendo, ele fala muitas coisas, assim, abertamente A nossa vida. sobre a nossa vida. Como a gente começou a criar o nosso projeto de vida 2 desde os primórdios, desde o início, desde que a gente Sim, começou. Então, desde quando a gente começou a nossa primeira conversa de dinheiro, desde quando a gente teve a decisão de morar junto, a decisão de casar, né, a nossa primeira crise dos 3 anos. o próximo episódio é sobre a crise dos 3 anos. E É, vai sair na que a outra semana. as crises dos 3 anos podem É. durar por muito tempo ainda, não é só nos 3 anos, né? Demora. E a gente mostra o que causa isso, né? Como você pode resolver essa crise aí. E também tem o último episódio que vai lançar também, que vai falar sobre o nosso futuro, sobre o projeto de vida 2 em si mesmo. Então a gente está compartilhando real lá. Então acompanhe essa Tá muito série legal. de vídeos. Vocês vão encontrar facilmente lá. Se você colocar Casal Rico Zen no YouTube, já vai aparecer, são os últimos vídeos postados. Acompanhem essa série, gente, porque tá muito legal. Tá bem Tá legal. demais. E eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. E até a se inspirar, né? Você pode até convidar um mozão. Vamos ver um canal aqui? Olha esse canal, que legal, né? É bem Então legal. vocês podem começar assim Bem também a leve, bem leve. conversa, né? É muito leve, gente. Muito leve esses vídeos. E tá ideal aí pra você começar a introduzir a ideia na cabeça do mozão, né? Então é um bom jeito de convencer, inclusive, né? Exatamente. Então fica a dica. Bora. Agora, como fazer a primeira reunião de casal sem virar DR? Sem virar DR. Então a gente já falou, né, de vocês se encontrarem no momento certo. Sim, já falou sobre isso. Já falamos sobre isso. Agora, qual que é a pergunta, né? As perguntas certas, assim. Aqui. Não é? Eu me perdi aqui na. Anotação? É. Então, uma pergunta simples, como a gente falou aqui para vocês falarem sobre planos, não sobre números. Uma pergunta chave. A pergunta chave é: amor, mozão, como seria
a sua vida rica e zen? Como que você idealiza, né, A rotina de vocês. a nossa rotina, a nossa vida? Como você gostaria que fosse? E não começar assim, e aí, como é que tá? Precisa conversar sobre o cartão. Não é assim, né? Precisa conversar sobre a fatura, não tá dando certo. Precisa conversar sobre aquele gasto que você fez no final de semana. Sim. Ó, você tá gastando. Não é sobre, não é isso. É você perguntar para ele como que seria a vida ideal, qual seria a vida rica e zen dele, como que. E porque sem compartilhar com o mozão que o momento que vocês querem construir algo junto, você tem vontade de construir algo junto com ele. Eu quero construir algo diferente com vocês. Com você. Vocês não, com você. Não dá pra gente ficar vivendo do jeito que a gente tá. Eu não tô satisfeito. A gente precisa fazer alguma coisa. Então, essa é a primeira conversa, para vocês começarem a agendar uma reunião de casal. E onde vocês podem fazer essa conversa também é muito legal, que é fora do ambiente de A casa, reunião de né? casal, A né? reunião de casal. É, porque o primeiro papo não adianta. O primeiro papo É, você você vai. tem que chegar nele ali sutilmente, né? Nele ou nela. Não tô falando nele aqui, mas é ele ou nela chegar sutilmente ali no final de semana, não depois de um dia estressante do trabalho, não quando o mozão está cansado. Não, é chegar no mozão e falar assim: eu quero conversar com você porque eu quero construir algo com você, né? Eu quero crescer, eu quero mais do que nós temos hoje, né? Então eu quero junto com você, né? E compartilhar isso. Esse é um ótimo jeito de você convidar, porque você tá vindo com algo positivo, não com Exato. algo pesado, negativo, que a pessoa vai ficar estressada, que não sei o quê. Então, vocês podem até fazer essa introdução aí num sábado e convidar o mozão para prosseguir a conversa no domingo, porque vocês podem marcar, como a gente fala da reunião de casal, vocês podem marcar até um café da manhã numa padaria, sabe? Um cafezinho com um Exato. pãozinho na chapa. Não precisa ser muito chique, Transforma um não. ambiente legal, porque É só precisa. ter esse momento, porque a gente adora ir na padaria, né, amor? É, fazer A gente um adora. café assim é muito legal. E assim, quanto melhor for essa primeira reunião, mais vocês vão sentir vontade de repetir essa reunião. Uhum. Então não pode ser chata, não pode ser estressante, não pode ter treta, não pode ter briga, não pode ter um assunto chato. Então tenta minimizar ao máximo esses assuntos chatos. Eu sei que vocês querem resolver a vida de É, vocês, né? Eu sei que numa reunião vocês querem resolver. Não, mas não resolva a vida de vocês. sim. Né? Comece com coisas pequenas mesmo. Falem sobre os interesses de vocês e quais são as primeiras mudanças que vocês vão fazer a partir de agora. Né? Sim. Você quer mudar? Eu quero mudar. Eu quero construir algo com você. Você tem alguma sugestão que a gente pode fazer? Pergunta com o mozão. Uhum. Não fala tudo, não. Porque só ficar falando é chato. Uhum. A parede não está impondo, brigando com a pessoa. Não faz isso. Então, fala com o mozão para o mozão apresentar uma sugestão. O que você sugere? Então, eu sugiro que você siga Casal Rico Zen para você ver mais dicas pra gente conversar. Mas é verdade. Você pode sugerir isso mesmo para vocês conversarem e ficar na mesma página mesmo. Porque a Sim. gente dá dica aqui o tempo todo sobre vida financeira 2. Ó, eu pensei aqui num presente para vocês. Seguinte, quando acabar aqui a live, a gente vai deixar salva no nosso perfil. Você que ficou até agora, está aqui nos ouvindo, você vai ganhar um presente. O seguinte, para a gente saber, né, que você quer ganhar esse presente, você vai comentar algo que você, até pra gente saber também, algo que mudou, que virou a chavinha na sua cabeça, que explodiu a cabeça, a ideia, o que deu de vontade. Você vai comentar na live salva. A gente vai postar no Stories também para vocês terem fácil acesso, mas também só no perfil que vai ficar salva lá. Uhum. Logo depois que a gente terminar, você vai e comenta algo que você aprendeu. E aí, a gente vai te mandar um guia de reunião de casal. Boa. Um guia mais estruturado Da com primeira. todos da primeira reunião de casal. Aí você vai evoluir aí do nível 1 para o 2 tranquilamente. E do 2 para o 3 também. Você consegue fazer essa evolução. Consegue. Vocês vão começar a destravar esse diálogo, a conseguir comunicar. Lá tem passo a passo das perguntinhas ideais pra você fazer, né? É bem legal mesmo. Tem uma ideia, junta o que a gente falou nessa live com o guia que vocês vão ganhar. Então, para ganhar, terminando essa live, comenta na live, comenta no post algo que você aprendeu, o que explodiu a cabecinha aí, e aí Exatamente. vocês vão conseguir
ganhar esse guia, hein? Eu quero ver vários comentários lá, hein? Por favor. Pode colocar lá, eu adorei a live de hoje e tal. O que eu aprendi. Mano, coloca o que você acha melhor, que a gente vai mandar esse guia. Eu tô até colocando aqui, separando esse guia para mandar para você agora já, para quem responder, mandar essa mensagem lá pra gente, beleza? Então, é sempre legal essa ideia. Gostei do presente, irmão. Sim, Legal. legal. Bom, meu povo, então assim, só pra gente concluir. A gente quer que vocês ter essas conversas são difíceis, né? Não é que nem assistir Netflix com o mozão. Não é muito mais legal assistir Netflix, né? Às vezes dá treta também o Netflix, né? É verdade. Você escolher a série. Ah, não, quero essa, Eu quero gosto essa. de comédia romântica, eu quero assistir um filme de ação, aí fica. Não. Então a gente precisa. Às vezes, então, olha que interessante. Às vezes a gente precisa assistir coisas que a gente quer assistir mesmo, né? Eu quero assistir um filme de ação É a hoje. minha individualidade. As comédias É. românticas bem mamão com açúcar, bem sem graça mesmo. Mas a gente às vezes. Que a história é tudo igual, sabe, gente? Mas a gente também pode assistir coisas juntos, Sim. né? Então é isso que a gente quer criar. O Projeto de Vida 2 ele se baseia nisso. Não vou caracterizar o sacanagem, mas em cuidar das três pessoas mais importantes da vida de vocês, por enquanto, que é o meu, o seu e o nosso. E o nosso inclui também, caso crianças, a família em si, né? Mas precisa ter individualidade, precisa também cuidar dos gastos do Guilherme e dos gastos da Rebeca, né? Uhum. Então é a mesma coisa com os filmes que a gente falou agora aqui também. Então, assim, o Projeto de Vida 2 é isso. Comece conversando e fala que você quer criar um projeto de vida 2 com o mozão. Mozão, eu quero criar um projeto contigo, Eu te né? amo. Eu amo você, pô. Te amo, mano. Mas é legal. Eu acho que é uma maneira positiva de conversar do que você falar assim, poxa, A gente precisa falar sobre você derruba o mozão quando você falar isso. Às vezes eu tô conversando com você porque eu te amo. Né? Agora você fala bravo assim. Aí você derruba o mozão, mas o post dela é verdade. Ela tá querendo tá resolvendo o meu problema, querendo o nosso problema. Querendo melhorar essa conexão. Então é assim, gente, que vocês vão transformar conversas difíceis sobre dinheiro em um momento de conexão e crescimento do casal. Essa live vai ficar salva se você pegou metade, se você pegou o final, você consegue ver tudo também. E lembre-se de comentar aqui embaixo algo que você aprendeu, algo que foi legal pra você, vai ganhar o guia. Exatamente, meus queridos. Muito obrigado por vocês Obrigada, estarem presentes aqui com a gente. gente. Adoramos, Adoramos. adoramos. Ficamos bastante tempo, mais de uma hora aqui conversando com vocês. Legal. Para quem chegou no meio também, pode assistir, vai ficar gravado, beleza? Semana que vem tem mais, hein? Quinta-feira que vem, mesmo horário, mesmo bate-canal. Bate canal. Estaremos aqui. Valeu, meus queridos. Até mais.